queridos diáconos Carlos Henrique, Germano e Francisco, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela transmissão nas redes sociais, que estão em outros lugares, também fazendo unidade conosco aqui, queridos irmãos desta paróquia, irmãos de outros lugares que estão aqui também conosco, participando desta Santa Missa. Nós estamos iniciando a grande semana cristã, a Semana Santa, a grande semana, núcleo de toda a espiritualidade de nossa igreja, de nossa fé. Nós estamos aqui para celebrar o ponto fundamental, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta Santa Missa de hoje, ela é marcada por um antagonismo muito grande, uma contradição enorme. Nós conduzimos toda essa liturgia marcados por uma contraposição. Nós começamos com a aclamação do rei de Israel e terminamos pela morte do rei dos judeus. Nós celebramos nesta missa mesmo já o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, aclamado pelo povo: viva o rei de Israel, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E já olhamos para a sexta-feira, quando os sacerdotes, eles mandam matar Jesus por ser o rei de Israel. Meus queridos, é muito importante a gente observar esse fator da morte de Jesus, que tem aqui uma questão política. E quando eu falo político, não estou aqui, talvez alguns pensem que estou falando de questão de partido, de questão assim, de bandeira. Não estou dizendo isso. Político porque estamos falando de um governo de um povo, nesse sentido que é político. Nós tínhamos ali um povo que aguardava e esperava o Messias que viria para reinar sobre ele. E nós temos aqui uma pequena parcela que tem medo daquele que viria para governar. Ao mesmo tempo que nós temos por um povo que vinha acompanhando Jesus já desde sua peregrinação na Galileia, que chegava em Jerusalém para as festas pascais e que aclamavam Jesus como rei. Ao verem ele chegando, nós temos um grupo que se incomoda com isso, e até mesmo pela perda do seu status, do seu lugar, e por isso preferem a morte do Senhor. Nós estamos aqui contemplando algo que já aconteceu. Nós estamos revivendo na liturgia e trazendo para hoje um acontecimento da história. Reparem que eu estou aqui fazendo uma distinção, porque de fato não foi o mesmo povo que aclamou Jesus como rei e o povo que mandou crucificar Jesus. Isso inclusive é um erro quando alguém diz que o mesmo povo que aclamou Jesus como rei mandou matar Jesus. Não foi o mesmo povo. Quem aclamou Jesus como rei foram os discípulos, que vinham acompanhando Jesus já desde muito tempo. Quem manda matar Jesus são os sacerdotes. É importante que a gente observe essa distinção, essa pressão, que são de grupos diferentes aqui. E trazendo esse texto para a nossa oração, nós precisamos também aqui entender quanto que esse antagonismo do rei que é aclamado e é morto toca também a nossa espiritualidade, a nossa vivência cristã. Nós que passamos esses 40 dias da quaresma, buscando a penitência, buscando a oração, o recolhimento, creio que muitos aqui vêm a esta igreja hoje motivados a iniciar uma nova vida de espiritualidade, uma nova vida cristã, querem começar algo novo, diferente do que viveram até aqui, creem que a graça de Deus pode assistir
eu penso que você também enfrenta dentro do seu coração esse antagonismo, o antagonismo de querer viver a obediência a Deus inteira, intensa, mas ao mesmo tempo se vê apegados ainda a algumas coisas que você sabe que te afastam de Deus, ou uma recorrência a dados que ainda te afastam do Senhor. Nós olhamos para Jesus em todo o drama da paixão e encontramos também nele essa disputa, esse desafio dentro do seu coração. Nós ouvimos Jesus rezar no Horto das Oliveiras: Pai, se possível, que afaste de mim este cálice, mas que não faça a minha vontade, mas a sua. Ouvimos essa oração de Jesus. Ouvimos Jesus recomendar para os discípulos: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. E depois, num segundo momento, orai e vigiai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Reparem como que Jesus coloca essa tensão aqui do seu coração revelada para a gente. Dentro dele também houve essa tensão. Sabemos que Jesus não pecou, sabemos que Jesus foi obediente até o último instante, como nós ouvimos da segunda leitura, ao Pai. Ele foi obediente ao Pai em tudo, mas ele não escondeu que dentro dele havia uma tensão que, uma força que puxava para um lado e uma força que puxava para o outro. Nós passamos por isso a nossa vida inteira. A nossa vida é construída nessa tensão. Temos o dever de obedecer ao Pai, mas o tempo inteiro temos uma outra força que nos puxa para o sentido contrário. Também na cruz, Jesus rezou o salmo que nós cantamos hoje nesta liturgia, o Salmo 21, 22, meu Deus, por que me abandonastes? É o salmo rezado por Jesus na cruz. O drama de sentir o abandono de Deus. Não que Deus tenha de fato abandonado, mas sentir a ausência daquela força que ampara, daquela força que protege, que impede. Porque quando Deus nos dá a sua força para que a gente não faça o mal, o mérito não é nosso, o mérito é de Deus. Mas para que a gente receba a recompensa do céu, precisamos alcançar o bem com o nosso esforço, com a nossa atitude. E ali, claro que existe alguma graça de Deus, mas é necessário que tenha uma determinação nossa, uma atitude nossa, uma decisão nossa. E assim, meus queridos, trazendo para a nossa vida, cada um na sua luta, no seu desafio, na sua particularidade, é importante que nós percebamos o dever que temos em obedecer sempre ao Senhor. E algumas vezes, obedecer ao Senhor também causa uma dor na nossa alma, causa uma dor não só física, uma dor no coração, porque isso significa uma renúncia muito grande. Nós podemos passar por toda a história bíblica e encontrar vários exemplos dessa renúncia. Talvez uma das mais emblemáticas seja a renúncia de Abraão, relacionada ao seu filho único, Isaque, o sacrifício do seu filho, pedido ali por Deus. Talvez seja um dos exemplos mais emblemáticos, que revela também a necessidade que nós temos de sacrificar dentro do nosso coração, não necessariamente o filho físico, mas de sacrificar muitos Isaques, metaforicamente falando, muitos Isaques que existem dentro de nós, muitos apegos. Meus queridos, eu penso que aqueles judeus que mandaram matar Jesus, não mandaram matar Jesus preso necessariamente a uma lei, a uma palavra, a uma doutrina. Eles estavam presos aos seus postos, aos seus cargos, às funções que eles ocupavam. E por isso, porque não queriam perder as suas funções, resolveram matar o Senhor.
Talvez, se eles tivessem seguido o conselho de Gamaliel, que Gamaliel deu após a morte de Jesus, quando os discípulos já conheciam Jesus ressuscitado, talvez eles nem se preocupassem com Jesus, dizendo que se isso vem de Deus vai perdurar, se não vem, vai acabar. Se a doutrina de Cristo fosse mentirosa, fosse falsa, por que eles tinham que se preocupar em matar Jesus? Bastava que eles mostrassem a retidão da doutrina, a verdade de Deus, e pronto. Vejam, se qualquer pessoa se apresentasse como uma ameaça de desviar outros na doutrina, bastaria um pouco de paciência, de tempo, e logo tudo se organizaria. Mas Jesus para eles era uma ameaça, e por isso preferiram logo encaminhar a morte de Jesus. Nós temos muitos desafios na nossa vida, muitos desafios, e obedecer ao Senhor, na maior parte das vezes, é exigente demais. Sabemos muito bem que a consequência de quem obedece ao Senhor é vida eterna, é uma vida equilibrada, uma vida feliz aqui e noutra vida. Sabemos de tudo isso, mas passamos pelo desafio de que obedecer ao Senhor é muito exigente. E aqui eu gostaria de apontar para a nossa sensibilidade, a nossa percepção, de ver que quando nós estamos apegados a certos caprichos, a certos gostos, a certos comodismos, que o Senhor ali nos provoca a repensar, a reorientar, de modo geral, a gente acaba ali por afundar numa vida de pecado que é difícil de a gente se libertar. Nós podemos ter nossas dificuldades, o que nós não podemos é nos acomodar nelas. Podemos ter os nossos dramas. Veja que eu estou aqui apontando o tempo inteiro que isso não é dificuldade sua, essa é a dificuldade nossa. Nós temos o drama de que obedecer ao Senhor não é fácil, mas é necessário. Não é fácil, mas é necessário. E aqui nós olhamos para Cristo, que nos anima a sermos obedientes ao Pai em tudo. Obedientes ao Pai em tudo. Disposto a sacrificar tudo que for necessário. Tudo que for preciso renunciar, que a gente renuncie. Tudo que for preciso negar em nós, que a gente negue para agradar ao Senhor. Isso de maneira muito concreta, passando para exemplos mais práticos, sem aqui ficar enquadrando em espécie de pecado ou espécie de dificuldade, porque cada um aqui pode ter uma dificuldade espiritual diferente da outra pessoa, e se eu der exemplo, posso acabar enquadrando o meu discurso em um exemplo, e não é essa a intenção. A intenção é que nós percebamos que para todos nós, isso aqui se aplica, todos, sem exceção, para todos nós, isso aqui se aplica. Nós temos a necessidade aqui de obedecer ao Senhor. E para darmos exemplos bem assim acessíveis, concretos, observemos, meus irmãos, que quando a gente conhece, quanto mais a gente vai conhecendo a doutrina de Deus, a palavra do Senhor, mais Ele vai exigindo de nós, mais vai Ele mostrando que a importância que a gente entregue mais a Ele, mais de nosso tempo, mais de nossa disposição, mais de nosso coração, enfim. Só que quanto mais tempo nós estivermos presos àquele costume, àquela prática, aquela circunstância, aquela situação, ou quanto mais tempo a gente passou longe daquela prática que deveríamos vivenciar, mais nós vamos buscando justificativas para não obedecer a Deus, para não obedecer ao Senhor. Talvez
Pedro, Tiago e João tivessem muitas justificativas para não rezarem, para não acolherem o pedido de Jesus, para não fazerem o que o Senhor recomendou. Talvez tivesse muitas justificativas. Talvez Pedro tivesse muitas justificativas para negar Jesus naquela hora, embora tivesse falado pouco tempo antes que não negaria. Talvez ali Judas tivesse alguma justificativa para vender Jesus. Talvez nós tivéssemos alguma justificativa para fugir na hora que Jesus foi preso. Talvez alguma justificativa para não ir lá e acompanhar Jesus até a morte. Várias justificativas poderíamos dar. Por quê? Por apego. Apego. Nós estamos presos ali. O que eu quero aqui provocar, portanto, é que todos nós aqui que estamos possamos nos dispor nesta semana a uma obediência integral a Deus. Talvez você tenha vindo no mutirão, talvez você tenha se confessado ao longo da quaresma, ou feito uma penitência na quaresma, com o interesse de abrir mão de algo, largar para trás alguma coisa da sua vida. Eu te animo a perseverar nesse propósito, tenha sido feito de maneira ali correta e cumprido fielmente o seu propósito ou não, que você se anime nesse propósito e te digo, e que você esteja disposto a mais. Talvez você tenha vindo hoje aqui, depois de muito tempo afastado. Talvez você tenha vindo a esta missa aqui hoje, depois de muito tempo longe do Senhor. Eu te animo, que não seja só esta missa, ou só esta semana, que você esteja disposto a mais. Talvez você tenha vindo aqui de maneira muito indiferente, simplesmente para cumprir uma obrigação ou um costume. Eu te animo a que você faça mais. Eu te animo a que você esteja disposto a mais. Obedecer ao Senhor não significa apenas sacrifício e renúncia. Significa também muita graça, muita glória, muita vitória que passa pela cruz. Nós estamos caminhando para a ressurreição, nós estamos caminhando para a Páscoa, nós estamos caminhando para a vida unida ao Senhor, mas nós precisamos passar pela cruz. Nós precisamos passar pela cruz. A ressurreição, ela vem depois do Calvário. Que nós estejamos prontos a viver essa experiência de comunhão com o Senhor, na disposição de renunciar tudo o que for necessário para viver junto do Senhor na sua glória. Que a Virgem Nossa Mãe interceda por nós e nos dê a firmeza do nosso sim na obediência plena a Jesus nosso Senhor. Amém.